Então, galera, fazendo um vídeo rápido aqui pra vocês, tá? Tem um golpe muito comum. Eu vim aqui fazer esse vídeo por causa desse golpe que tá acontecendo e que parece ser bem novo, tá? Mas bem novo mesmo, tá? E eu fiquei muito preocupado por causa que já teve dois amigos e um familiar meu, né? Que são pessoas, pô, bem instruídas e bem inteligentes e já caíram nesse golpe. Uma perdeu numa compra falsa, né? Que não tinha, de 1.200 e poucos reais. E a outra 4.000 e poucos, que foi meu familiar no caso, e o outro eu não me lembro, tá? Mas já caíram nesse golpe. Basicamente, tá? Vai ser um vídeo muito rápido. Basicamente, vocês já devem ter visto várias vezes recebido aqueles tipo de SMS que aparece, você tem uma compra na Schumann pendente de 1.400 e um número quebrado de valor. Daí, ou outro SMS falando que é na Magalu, outro falando que é na Amazon. Tem vários SMS de vários lugares diferentes falando que tu tem uma compra pendente e é para ligar para um número para falar com o call center. E daí geralmente é um número de call center, né? Um 0800 ou um 303 ou um número pequeno, né? Que dá a ideia de ser um call center, alguma coisa de ajuda. E isso daí já estava passado como golpe, né? A pessoa reconhece, pá, mas eu não comprei nada na Schumann, ela ignora. Ou às vezes deu azar, né, de a pessoa comprar algo na Schumann, comprar algo ali, na loja que eles falaram, né, no nome que eles falaram, e daí tu acha, daí tu acaba ligando e até caía no golpe. Ou muitas vezes eles achavam teu CPF, e daí consultavam as últimas compras que tu fez utilizando o CPF, e graças às últimas compras que tu fez utilizando o CPF, eles iam lá e te mandavam. Então, tipo, talvez, por exemplo, aqui, ó, as últimas compras que eu fiz, Magalu, Amazon, Americanas, eu tenho aqui. Daí eles botavam lá esse CPF ali, e basicamente vinha essas informações e eles mandavam SMS com esse número, e daí com esse nome, e daí um valor parecido da compra que tu fez, né? Só que agora eles estão começando a ligar, tá? E algumas ligações que eu já recebi, tá, são bem ruins. É tipo, sabe aquele tipo de ligação que o Kaique fazia, Thiago Fint, coisa, uma galera do digital faz que é pagar uma plataforma que faz ligação de marketing, e daí vem uma ligação com a voz, sei lá, do Thiago Fint. Aí aparece o Thiago Fint falando, e aí, cara, uma coisa bem genérica. E aí, cara, então, lembrando para você que você se cadastrou, e daí fica picotando, parecendo que ele tá falando do outro lado do mundo, entendeu? Fica uma ligação horrível. Algumas eram assim, outras eram muito claras, muito boas. Era perfeita a fala e era aquelas vozes de call center mesmo, aquelas vozes de locutor mesmo, profissional. Então, se tu não tá ligado, tu acaba caindo. Eu até, quando eu recebi uma dessas ligações que tava perfeitinha, ele falou do Nubank, que é um banco que eu uso muito, né? Que é um banco que eu uso bastante, é um lugar que eu uso muito mesmo, e eu tinha feito compras com o Nubank na Magalu há 2 dias atrás, né? Para algumas coisas que eu precisava. E, cara, eu fiquei pensando assim, nossa, é pertinho desse valor, né? E daí ele me passou um código. Eu fiquei literalmente com essa cara, com essa reação, tipo, parado, assim, pensando. E daí depois, no final da mensagem, passou: aperte 2 se você quer falar com o atendente para ele te ajudar a resolver esse problema, e aperte 1 caso você queira completar o seu pagamento. E geralmente as pessoas apertam o 2, por quê? Por causa que as pessoas não, nossa, elas ficam perplexas com aquilo e dizem assim: meu Deus, não vai dar problema para mim, eu vou ir lá chamar o atendente porque eu quero resolver isso daí. E ele fica nessa questão. E daí o que acontece é que ele vai lá e clica no 2 e ele começa a conversar com alguém, essa conversa vai passando a perna, vai passando a perna, vai passando a perna, vai passando a perna. E daí se os caras forem inteligentes o suficiente para montar todo um esquema como esse, de ligar para você, mandar SMS e tudo mais, eles também foram inteligentes, e no caso aconteceu, né, pelo que meu amigo me falou. Tu entra num site que é muito parecido com aquele site que ele te falou. Por exemplo, se é da Magalu, da Magalu. Se é do Amazon, é do Amazon. Só que tu se esquece de conferir o domínio. Tu se esquece. E daí o domínio, ele não me falou, mas muito provavelmente o domínio estava todo torto. Tipo, Magalu com letras a mais, com pontos a mais. Talvez era até magalu.site, entendeu? Era outro negócio, nada a ver. Então, tu esqueceu de conferir o domínio. E daí tu entrou numa página que era muito parecida, completou o pagamento, só que não vai para Magalu, vai para o golpista. E daí tu simplesmente, tchau, obrigado. Entendeu? Então, tu acaba não se tocando desse golpe, tu cai no golpe. E basicamente é isso que aconteceu. E quando aconteceu comigo, que eu fiquei pensando assim, nossa, será que é mesmo? Eu não cliquei em nenhum número. A primeira coisa que eu fiz foi desligar, eu fico com o número salvo, né, obviamente, e no todo o celular salva, desliguei e fui lá conferir na Magalu. Não, status aprovado, já emitido nota de pagamento, algumas outras coisas já estavam em via de entrega, já estavam com a transportadora. E daí eu fui lá e tentei religar para o número, simplesmente não deu para religar, dizer que o número não existia, que o número não existia. E todo call center, o número existe.
No entanto, para vocês terem ideia do poder do desespero, do que é uma pessoa, quando ela está desesperada, ela acaba acreditando em várias coisas diferentes. Quando a pessoa estava desesperada, quando a pessoa está desesperada, simplesmente ela acredita que aquilo ali é verdade e vai lá e diz: não, eu vou apertar o 2 aqui, eu vou falar com o cara ali para me ajudar. E vou falar e ele vai me ajudar e eu vou resolver isso daí, porque senão vai dar problema, preciso da minha mercadoria, meu nome vai ficar sujo, alguma coisa assim. Só que a pessoa se esquece, ela não se lembra de pensar que ela tem dinheiro na conta, que não teria o porquê ter problema, não teria o porquê ter atrasado o pagamento, ter dado falha. Não tem motivos nenhum do porquê aquilo ali ter acontecido. Simplesmente não tem nenhum motivo. O motivo é basicamente zero. E ela não se lembra disso. Então tu também muitas vezes não se lembra disso. Então, se você quer não cair nesse golpe, tome cuidado, por causa que isso está acontecendo um monte de vezes. Tá? E, mas Enzo, o call center não liga para ti quando tu tem uma compra em falha. Simplesmente tu tem que lá ver. Não, a maioria dos call centers está mudando. Eles estão ligando. Por exemplo, eu já recebi ligação da Magalu, porque eu comprava, né, e ainda compro bastante coisa na Magalu, e eu já recebi ligação da Magalu falando para mim terminar a compra, por causa que eu tinha feito uma compra e o cartão não tinha passado, não tinha sido aprovado, e eu nem me liguei. E daí um atendente da Magalu me ligou e disse sobre a compra, só que daí ele falou o número da ordem, ele falou o número da compra, ele pediu para mim entrar na minha conta, ele pediu se eu queria ajuda, e, tipo, ele foi muito mais solícito e muito mais verdadeiro. Ali era uma mensagem genérica, mas mesmo assim, como tu misturas informações ali na hora do desespero, quando ele fala que tu tá devendo, que deu falha numa compra grande, tu fica desesperado e não se toca. E esse dinheiro não vai voltar mais para você, não tem para quem reclamar, não tem onde denunciar isso aí. Então tomem cuidado. Tá começando a evoluir cada vez mais os estilos de golpe dentro da internet. Dá para se dizer que isso aqui é dentro da internet. Por quê? Porque essas mensagens elas são feitas em plataformas dentro da internet que fornecem esse serviço, que é o mesmo serviço que usam no marketing digital quando ligam para ti para lembrar de uma live que tu se inscreveu, de uma captação que tu se inscreveu, alguma coisa assim, sei lá, o Berger, o Fint, o Kaique, por aí vai. E vários outros players do marketing digital. É o mesmo tipo de serviço. Se esse tipo de serviço está disponível para quem é bandido, então imagina o que eles podem fazer se eles têm acesso a ferramentas de inteligência artificial e tudo mais. Quanto mais o tempo passa, mais os golpes vão evoluir. E os golpes não vão deixar de existir. Então, se você quer se proteger, seja esperto, muito inteligente, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Grande abraço. Se inscreva aqui no canal se vocês gostaram. Deixe seu like. Eu nunca me lembro exatamente o lado. Acho que deixa o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal se você gostou desse conteúdo e quer que eu continue te ajudando a ficar muito mais esperto dentro do digital. Isso aqui é um vídeo sobre golpe, mas eu tenho vídeo sobre muito mais outras coisas, principalmente ensinando para quem quer aprender a ganhar dinheiro dentro da internet, dentro do marketing digital, beleza? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.